Vamos lá. Professor, então, desculpa, então não tem nada a ver com a parte técnica, é uma coisa atualizada, uma coisa Não, tem sim a mais ver com a parte atual? técnica. Não, tem a ver com a parte técnica, mas a gente vai entender hoje a principal diferença entre saber um português mais técnico, mais gramatical, digamos assim, aquele português de regras, é isso que você quer dizer, né? Português estruturado, de saber decorar algumas regrinhas para utilizar as frases corretas, fazer concordância correta. Não, não pensei nesse português, não. Pensei no português mais técnico no sentido da matéria, né? Não nesse sentido, assim. Foi o que eu pensei, desculpa, mas foi o que eu pensei. O Não, português do dia a dia, a gente já vive constantemente, né? Foi isso que eu pensei, sim. que fosse uma coisa mais dentro da matéria, de palavras ou termos, ou alguma Não, coisa assim que também. são utilizadas dentro da profissão, né? Não é isso? Sim. Não, a gente vai trabalhar a língua portuguesa, não é o português técnico da área de vocês. O nosso português aqui chama português instrumental, porque é como se fosse uma maneira de trabalhar a linguagem. É uma disciplina à parte, mas não é só da área de vocês, até porque eu não domino nada da área de vocês, eu sou só da área de língua portuguesa. Entendeu? Mas o português mais atual, né? Então seria uma coisa mais, vamos dizer assim, mais atual mesmo, uma coisa que são termos e outras coisas que a gente precisa entender que a gente não tinha e hoje tem, não é isso? Isso, também. A gente vai fazer uma misturada, digamos assim. A gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu na época da escola, tudo aquilo que a gente tem como embasamento teórico, e a gente vai trabalhar isso nas nossas aulas, mas claro que sempre de uma maneira mais didática, de uma maneira mais direta. O meu intuito aqui não é fazer vocês decorarem uma gramática, né? Fazer vocês decorarem terminologias específicas da minha área de língua portuguesa. O que a gente trabalha aqui é o português da comunicação, é o português de precisar se comunicar, precisar passar uma mensagem. Eu vou subir a ementa de vocês. Vou subir a ementa de vocês aqui para ficar mais fácil. Só um minutinho. Aqui, ó. Seria um português da nova ideologia, isso? Também. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. O português que a gente está tratando está nessa parte de objetivos. Você está conseguindo ver o material? Compreender melhor o funcionamento da língua portuguesa a fim de utilizá-la corretamente nas diversas situações comunicativas. O que a gente vai trabalhar aqui? Essa parte de comunicação. Qual a importância da língua portuguesa? Qual a importância de saber se portar na nossa linguagem, tanto na língua escrita quanto na língua falada? Como que a gente vai desenvolver isso? De uma forma mais dinâmica. Eu não quero que vocês entendam a nossa disciplina como se fosse uma coisa engessada, como se fosse aquele português que a gente tem na escola, que a gente até odeia o professor às vezes, que é o professor que manda a gente, numa prova, conjugar 10 verbos diferentes, ou fazer 30 redações durante o ano para saber se a gente está escrevendo bem. Não, isso a gente já fez a vida inteira. O português que a gente vai trabalhar aqui é um português mais, digamos assim, desmanchado. O meu intuito aqui é mastigar a nossa disciplina, digamos assim, igual o passarinho que mastiga e coloca na boca do filhotinho. Eu estou aqui para passar para vocês o português mais prático. A gente vai ter, sim, as terminologias que a gente viu na escola, terminologias mais específicas da língua portuguesa, mas a gente vai trabalhar mais essa parte de situação comunicativa. Conseguiu entender melhor, Marcelo? Desculpa, professor, não entendi qual foi sua pergunta. Como é que é? Você entendeu que... Você conseguiu ver o documento aí, na tela, que eu estou mostrando agora? Não dá para ver assim Tá pelo, nitidamente, né? tá Ela pelo aparece, celular? mas eu não sei se consigo ampliar. Ah, dá para ampliar. Tá. Ah, tá. Desculpa, agora que eu vi. Tem um quadradinho marcado aí, Não, eu vou objetivo. dar uma analisada aqui para ver. Ah, ok. O objetivo da nossa disciplina aqui é tratar a questão de funcionamento de situação comunicativa. Então, a gente vai trabalhar o português numa vertente mais isolada. A gente vai falar sobre o português, português cru, português que a gente aprende na escola a vida inteira, não o português de terminologias específicas da área de vocês.
Entendeu? A gente vai estudar português no Não, total, digamos entendi. assim. Não, entendi. Eu perguntei porque assim, português já estudei muito, né? Aham, Até porque em todas as matérias que eu fiz, eu já fiz, quase sou formado em direito, parei no período, também tinha português, então assim, isso já tem, assim, eu achei que fosse uma coisa mais técnica, uma coisa mais direcionada para o nosso. Não estou questionando, não, tá, professor? Desculpa. Só estou ok, colocando o que eu achei que fosse ser um português técnico, porque às ok. vezes dentro da profissão, dentro né, da colocação da nossa matéria, existe alguns português, alguma linguagem que seja mais né, mais específica, e assim a gente poderia estar aprendendo isso. Isso que eu perguntei. Ah, tá. Tá? Português, a gente já estudou desde criança, né? Sempre Sim, estudamos, né? Então, mas assim, essa foi a minha pergunta, sem questionar nada, só perguntando para entender qual vai ser o português que a gente vai aprender, entendeu? Só entendi. isso, desculpa, tá? Ok. Qualquer coisa aí. Nada. Vamos lá, então. Abrangendo tudo isso que eu já falei, tudo isso que Marcelo comentou, a gente vai ver hoje, basicamente agora, o porquê que a gente vai estudar o português de novo, por que a gente vai voltar a estudar língua portuguesa. Toda vez que a gente falar sobre questão de comunicação, a gente precisa entender que a nossa linguagem é uma área da nossa humanidade. Então, a linguagem, ela humaniza o homem. Por quê? Somos seres que foram criados para se comunicar. Mesmo que a gente possivelmente não emitisse som, a gente se comunicaria através de gestos, porque isso é uma necessidade humana. A gente nasceu com esse dom. Por isso que a gente fala, se comunica. A língua portuguesa, basicamente como o nosso idioma nativo, é a forma que a gente tem de se expressar para o mundo. É a forma como a gente constrói os nossos pensamentos e que a gente interage nos nossos grupos sociais. Então, isso faz com que a gente se sinta emancipado, onde a gente cria o nosso processo de identidade. Na nossa disciplina, a gente vai ver a importância que a gente tem na hora de dominar a nossa língua. Por quê? Nas tarefas rotineiras, nas tarefas do dia a dia, a gente consegue e a gente precisa conversar. Mesmo que seja só um bom dia, boa tarde, boa noite, isso já é uma forma de comunicação. Marcelo falou que português a gente vê a vida inteira, exatamente. Por isso que a gente continua estudando a língua portuguesa, porque a gente precisa entender a importância dela. A gente precisa ter um certo domínio de ortografia, um certo domínio de gramática, um certo domínio de interpretação textual. Por quê? Porque isso que agrega valor na gente. Vocês podem ter passado por N situações, mas numa entrevista de emprego, se a gente chega lá, não sabe responder as perguntas, não sabe se portar diante do entrevistador, se a gente não sabe elaborar bem o nosso discurso, a gente passa nessa entrevista? Não. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que não são totalmente escolarizadas, não terminaram o ensino fundamental, não terminaram o ensino médio, mas que são pessoas que têm uma arte de falar, uma retórica muito boa. Por quê? Porque são coisas que a gente aprende no nosso dia a dia. Como que uma criança aprende a falar? À base de repetição. Ela sempre começa ali, pá, 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 pá. Por quê? É uma construção de sentido, é uma construção de pensamento, é uma construção de interação. A gente vai ver na nossa disciplina a língua portuguesa partindo de uma linha muito tênue, de uma linha, digamos assim, do tempo, que faz com que a gente entenda a importância da nossa língua portuguesa, mesmo que a gente tenha estudado a vida inteira. Isso continua sendo um diferencial. Qualquer prova, qualquer concurso pede o mínimo e o básico conhecimento da língua portuguesa. Qualquer faculdade, qualquer especialização, qualquer curso técnico, qualquer tecnólogo pede, tem disciplina de língua portuguesa. Por quê? Porque a gente entende que ter esse domínio da nossa língua é muito importante. Isso traz um prestígio social, um prestígio acadêmico, um prestígio profissional. Toda vez que a gente fala sobre a língua portuguesa, é muito interessante a gente lembrar que antigamente isso era uma coisa totalmente capital. Só tinha acesso à língua portuguesa e não podia pagar por isso. Então, por isso que a gente tem essas diversas nuances de forma de falar a nossa língua portuguesa. Por isso que antigamente isso era visto como um prestígio. Querendo ou não, hoje também. O que é mais fácil? Um aluno de escola particular, uma escola de ponta,
tirar uma nota muito boa não é nem um aluno de colégio de periferia, um aluno de colégio de ponta. Por quê? Os professores dessa rede, os professores dessas escolas de ponta, digamos assim, são professores que têm um maior aproveitamento, que têm mais oportunidades, que na grande maioria das vezes estudam mais. E os alunos de periferia são os alunos que ficam com os professores medianos, digamos assim, porque, querendo ou não, tudo que é concurso é medido por uma régua. E essa régua, ela parte do pressuposto de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais técnico a gente fica, digamos assim. Assim como na área de vocês, precisa de uma especialização específica, na nossa língua também. Então, mesmo que a gente estude a vida inteira, não é qualquer pessoa que pode dar aula de língua portuguesa, não é qualquer pessoa que sabe a didática, sabe a questão de como comandar uma aula de língua portuguesa. A gente vai estudar língua portuguesa aqui para a gente entender os nossos processos de comunicação, para a gente entender como que isso agrega no nosso acesso à cidadania, como que a gente pode entender isso como um acesso de informação que a gente tem hoje em dia. Por quê? Porque é isso que faz com que a gente tenha liberdade de escolher o que a gente pode ler, o que a gente quer ler, o que a gente quer estudar. Por isso que a gente está focando na língua portuguesa hoje. Em termos mais práticos, língua portuguesa é tão essencial e é um diferencial tão grande que nessa matéria a gente já começa a ver isso. Isso é um print de uma matéria de jornal que fala que os erros de português são o que mais são as questões que mais pesam, porque é o que mais falta em questão de experiência na hora da eliminação de um candidato a alguma vaga de emprego. Talvez não só na área de candidatura em entrevista. O que é muito comum a gente ver de erro hoje? Questão de pontuação, questão de currículo, não construir um currículo bonito. Como que é construído um currículo? Através de palavras. Em qual disciplina que a gente aprende a utilizar as palavras da melhor maneira? Língua portuguesa. Essa matéria mostra que os erros de português começam aí, na entrega do currículo. Adianta a gente ter um currículo muito bem elaborado, ter um currículo muito bem formatado, se a gente pode chegar possivelmente numa entrevista presencial e não, caso não saibamos nos portar ali, se a gente não souber falar muito bem, se a gente não conseguir se colocar naquele objetivo, no objetivo dessa empresa, isso vai surtir algum efeito? Com certeza. A vaga vai ser preenchida por uma pessoa que preencha todos os requisitos. Qual o principal requisito que a gente procura hoje na questão social para trabalhar numa empresa em qualquer âmbito? Questão de comunicação. Se a gente não sabe falar, se a gente não consegue se comunicar com muita precisão, se a gente não consegue entender o que a gente quer passar como informação, o nosso português é falho, o nosso idioma é falho. Então, toda vez que na nossa disciplina a gente for falar sobre a língua portuguesa, a gente sempre vai lembrar de alguns pontos. E esses pontos são: a gente vai estudar a língua portuguesa para entender e para aprender a se expressar melhor, porque a comunicação oral é a base de qualquer tipo de relação social que a gente tem hoje. A gente precisa entender que com a língua portuguesa a gente estimula o nosso gosto da leitura, porque é uma coisa muito necessária na maioria das atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não leia livros de literatura propriamente dita, que a gente não consuma esse tipo de cultura, a gente precisa entender que essa leitura é essencial. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco uma questão de comunicação que a gente tem hoje em dia, que são as questões de situações não verbais. Às vezes a gente se comunica sem falar, sem escrever. Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa de amizade, um relacionamento amoroso, ou no mínimo conhece, a gente tem o costume de falar que a gente conversa pelo olhar, já perceberam isso? Porque na grande maioria das vezes, conforme a gente convive, só o olhar diz tudo que a gente quer falar. Então a gente não precisa verbalizar isso. Isso é uma questão de leitura também. A nossa vida inteira é baseada em leitura. O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente lê o mundo. A nossa visão é isso, é uma leitura do mundo. A gente vê tudo, a gente vê os móveis, a gente vê a paisagem, a gente entende as coisas, a gente entende o tempo, a gente domina a nossa leitura através de placas, de mensagens no WhatsApp. Então, querendo ou não, isso já é um tipo de leitura. A gente vai ver aqui que quando a gente estimula esse gosto, a gente tem uma facilidade, digamos assim, bem maior nas questões de interpretação, nas questões das disciplinas de língua portuguesa, que tratam dessa área semântica, dessa área de sentido do texto, sentido das palavras.
Quando a gente falar também sobre língua portuguesa aqui na nossa disciplina, a gente vai aprender e vai desenvolver a nossa escrita. Por quê? É uma competência que a gente diz em qualquer área. Não é só uma questão de treinamento de coordenação motora. Vocês provavelmente, assim como eu também, nessa pandemia, sofreram muito, porque a gente perdeu o costume de escrever. Então, quando a gente pode observar, quando a gente passa muito tempo sem pegar numa caneta para escrever o mínimo que for, nossa mão dói, a gente às vezes não lembra como pega a caneta, a gente escreve e acha nossa letra feia. Por quê? É uma questão de construção e de coordenação. Então, mesmo que a gente hoje tenha a nossa total tecnologia, né, que é para digitar, isso também tira a nossa dinamicidade na hora de escrever, de pegar um lápis, uma caneta, alguma coisa. Porque isso é importante para uma criança conseguir pegar numa caneta, ela tem todo um treinamento de meses de coordenação motora fina. A gente, se a gente perde esse domínio, se a gente perde essa prática, a gente fica como se fosse uma criança. A gente volta a pegar a caneta igual um bicho, a gente não consegue segurar a caneta direito, a mão dói, incomoda. A gente vai ver isso, a importância da questão da escrita. Por que a gente deve manter esse hábito? Desde que a gente não escreva, não faça provas, não faça contas, não utilize a caneta a todo momento. Às vezes, relembrar só esse processo de escrever é muito importante, não só para a nossa mão, não só para a parte motora, mas também para o nosso cérebro. A gente vai ver que a língua portuguesa também ajuda a aumentar o nosso repertório linguístico. O que é isso? É a parte que faz com que a gente adquira um repertório cultural. Eu sempre explico para os meus alunos que a questão de repertório é como se fosse um guarda-chuva virado de cabeça para baixo. Quando a gente está numa chuva, o guarda-chuva está virado de cabeça para baixo, o que acontece nele? Cai muita água, molha e fica empoçado ali. Se a gente vira esse guarda-chuva, o que acontece? Molha a gente que está debaixo do guarda-chuva. Imaginem a nossa língua portuguesa da mesma forma. Tudo que a gente adquire com a nossa leitura, com as nossas vivências, com o nosso entendimento, com a nossa comunicação, com a nossa escrita, a gente consegue encaixar ali no guarda-chuva virado de cabeça para baixo. Por quê? Porque a parte que vai fazer com que a gente tenha uma bagagem cultural, uma bagagem linguística, porque é isso que vai formar o nosso caráter linguístico. Eu comentei que criança aprende por repetição. A gente também. Nada do que a gente fala é novo. Nada do que a gente fala é a gente que criou. Tudo já foi ouvido, já foi falado em algum momento. Nada surge do nada. Nenhum espírito vem na nossa cabeça. Nada, nenhum ser vem e fala uma palavra que nunca existiu. Tudo é uma questão de repetição. Eu costumo explicar para os meus alunos que a nossa vida, enquanto seres humanos, é como se fosse uma folha em branco. Imaginem uma folha em branco quando a gente nasce. Tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, a gente vai preenchendo nessa folha. Então, vai chegar um certo momento da nossa vida que a gente vai ter um acumulado de folhas escritas muito extenso. O que esse acumulado de folhas pode representar para a gente? O nosso livro, digamos assim, de comunicação, a nossa linguagem está impressa ali, está expressa ali. Por quê? Toda vez que a gente escreve, que a gente adquire algo e acrescenta no nosso repertório, isso também faz parte da gente. Isso faz com que a gente fique bem informado. Por isso que hoje em dia é muito comum a gente viver a era dos fake news, porque a gente perdeu o costume da leitura. A gente tem uma mania muito feia hoje em dia de ler as coisas muito rápido, de ter uma leitura totalmente superficial. E o que isso faz? Induz a gente a ler só coisas rápidas, não se aprofundar, não buscar um embasamento teórico, porque a notícia corre muito rápido. A tecnologia faz isso. Se ao mesmo tempo que a gente consegue ler uma notícia, ler alguma coisa e tirar questionamentos, querer saber como que foi feito aquilo, se isso é baseado em uma pesquisa, se isso não foi tirado do nada, a gente se mantém bem informado, a gente não cai na armadilha das fake news. Porque a gente entende que essa base de interpretação e compreensão é necessária. É uma coisa que a gente vive, que a gente precisa para viver. Então, toda vez que a gente consegue aprender a se expressar, que a gente estimula o nosso gosto pela leitura, qualquer tipo de leitura, que a gente desenvolve a nossa escrita, a gente aumenta o nosso repertório linguístico e se mantém bem informado, a gente tem base de compreensão para qualquer outra disciplina. O que é um problema matemático? É um fragmento de texto que tem algumas informações que vão me levar a um problema matemático. Como que a gente entende isso? Com a leitura. Como que a gente entende uma questão de física? Com a leitura. Para a gente entender alguma coisa, a gente precisa ler. Então, a língua portuguesa é necessária não só na disciplina de língua portuguesa, em qualquer outro âmbito, em qualquer outra disciplina. Ela também faz o quê?
trabalha a nossa imaginação. A nossa imaginação é o que nos tira da realidade. Por que criança gosta tanto de contos de fada? Porque ela sai do comum, do senso comum dela e parte para um lugar onde ela não domina. E isso é novo, isso traz curiosidade. Então, quando a gente consegue ler e escrever muito bem, a gente consegue se teletransportar para outros lugares, digamos assim, porque isso aguça a nossa imaginação. A gente trabalha a nossa leitura e a gente vai trabalhar na nossa disciplina, na nossa leitura, como uma coisa cotidiana, corriqueira. A gente lê placa o tempo inteiro, a gente lê mensagem no celular, a gente lê posts no Instagram, a gente lê anúncios ao relento, em qualquer lugar. Porque boa parte das informações que a gente utiliza no nosso dia a dia são transmitidas através do quê? Da escrita. E elas são internalizadas e contextualizadas através da nossa leitura e compreensão. A gente nunca lê algo que a gente não entende e a gente usa isso na nossa vida. Geralmente, a gente sempre lê algo e adquire aquilo e guarda aquilo para a gente. Por quê? Isso é uma coisa exigida na nossa vida. É uma questão internalizada, mesmo que a gente não saiba. Quando a gente faz um curso de um outro idioma, qual é o intuito? Aprender a se colocar naquele idioma, se portar nesse idioma. A gente vai ver isso, só que na nossa língua materna, na nossa língua portuguesa. A gente também vai ver que a questão de interpretação é uma questão que auxilia na nossa capacidade de senso crítico, ou seja, capacidade que a gente tem de questionar o mundo, de emitir opiniões, porque a partir do momento que a gente questiona, a gente obtém algumas respostas e a gente consegue ter nichos de opiniões diferentes. Então, toda vez que a gente falar sobre a língua portuguesa, a gente vai falar sobre essa questão de comunicação, de ampliar a nossa imaginação, onde a gente pode desenvolver o nosso raciocínio lógico, o nosso potencial de inovação. Por quê? Porque isso vai trazer, de certa forma, um destaque para vocês no âmbito profissional, porque vocês vão saber se portar muito bem, vão saber falar muito bem, vão saber adaptar a comunicação de vocês muito bem. A gente vai ver que a gente não fala com os nossos amigos da mesma forma que a gente fala com o nosso chefe, que a gente fala com o superior no nosso serviço. Por quê? A adaptação de linguagem. A gente tem essa fluência, a gente tem essa facilidade de deslanchar entre os diferentes níveis de linguagem que a gente tem. É isso que a gente vai ver hoje. Para começar, eu vou pedir para vocês observarem essas 3 imagens. Por que a gente fala que são situações cotidianas não verbais? Tem algo escrito aí? Não. O que é a primeira imagem? Um semáforo, um sinal vermelho. Quando a gente vê esse sinal vermelho, a gente entende que é para parar. Não é para prosseguir. Tanto para o motorista quanto para o pedestre. Está escrito alguma coisa? Ele tem um texto escrito ali falando sobre isso? Não. Mas já foi subentendido, já foi convencionado assim. A segunda imagem é 2 risquinhos do WhatsApp, né? Do mensagem entregue e lida. Está escrito ali que a mensagem foi entregue e foi lida? Não, mas é uma imagem, uma situação cotidiana que não está inserido ali nenhum texto para mostrar para a gente que precisa acontecer, o que aconteceu ali. Já convencionou-se entender assim. A mesma coisa o sinal verde. Sinal verde quer dizer siga. Tem algo escrito ali, siga? Não, mas a gente já entendeu que é assim. Boa parte do mundo funciona assim, então se convencionou a ser assim. Diferente dessa segunda imagem, a gente tem uma placa que de longe, quem dirige sabe que está escrito pare, mas está escrito ali. Então, é uma situação cotidiana verbal, tem algo escrito ali. A segunda imagem representa uma conversa, uma comunicação. Isso é uma situação cotidiana verbal, a gente consegue conversar. A gente precisa das palavras para que tenha essa interação. Por que a gente está falando sobre esses tipos de situações quando a gente está abrindo nosso leque da disciplina de língua portuguesa? Porque eu quero que vocês entendam isso. O nosso português aqui vai ser esse português de situação, de comunicação. A gente vai ver o português escrito, bonitinho, estruturado, que a gente aprende a vida inteira na escola e a gente vai revisar, vai relembrar algumas coisas aqui. E a gente também vai ver a língua portuguesa de comunicação normal. Vocês, enquanto técnicos em radiologia, não vão falar com o superior de vocês da mesma forma que vocês vão falar com um amigo que vai lá tirar um raio-x. Por quê? Situação cotidiana. Vocês vão adaptar a linguagem de vocês para falar com o superior e vão readaptar a linguagem para falar com aquela outra pessoa ali. Por que na grande maioria das vezes a gente não entende o que as pessoas falam
daquilo que não é da nossa área. Exemplo, a gente pode trazer aqui um engenheiro químico, sei lá, e ele vai falar sobre alguma coisa específica da área dele. Vocês podem até conhecer, eu posso até conhecer, mas se a gente não tiver esse conhecimento, não tiver esse domínio, a comunicação vai ser falha. Por que é comum a gente ver as pessoas discutirem hoje por mensagem? Porque a nossa mensagem, a nossa tecnologia fez com que a nossa escrita fosse falha. Falta de pontuação, falta de estruturação linguística ali na frase para fazer o sentido, faz com que a gente não tenha uma comunicação completa. Então, o que isso causa? Estranheza. Isso causa o quê? Alguns embates, algumas discussões. É isso que a gente vai ver. A questão da nossa língua falada ter mais aproveitamento do que a língua escrita. Mas a gente também vai entender que a língua escrita precisa dar conta de todo o recado, digamos assim. Eu tenho 1 minuto para terminar essa aula antes da gente voltar e terminar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa aula e eu vou mandar o outro link no grupo para vocês em questão de 3, 4 minutos no máximo, só para a gente retomar o assunto, ok? Um minutinho. Em questão de minutos eu volto. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí rapidinho que a gente tira a dúvida na próxima aula, ok? 2 minutinhos, já estou voltando.